seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. E Emmanuel disse: ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultiva a prece, com a mesma persistência a que te induzas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, certe-a a divino consolo. Na perturbação, constituirá tua bússola. Não olvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos, cada dia, o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. É isso. Obrigado, Dora. Muito bom. Muito bom mesmo. Glauco, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado, Manuela. Vocês estão ouvindo minha voz com eco? Ou é só eu que estou aqui com eco? Com eco. Conecta. Está ok. E ok. Aqui tá dando um eco para mim. Não, agora passou. Acabou. Acho que era algum microfone que estava aberto. Muito bem. Então, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Interessante que esse tema a gente discutiu alguns meses atrás. Eu pensava assim, nossa, acho que nunca vai chegar esse dia, porque está tão longe, né? E hoje a gente está aqui falando, né, do assunto. Então, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre prece, mas nesse processo de construção da palestra, porque ele vai ser até comentado, né, no assunto de hoje. Uma vez que ele foi semeado, ele foi germinando, ele trouxe alguns desdobramentos. Então eu acabei colocando também uma visão, né, que eu trouxe aqui, né, quero colocar uma visão filosófica na trilha do autoconhecimento, né, começando a partir da prece. Então pode avançar, Manuela, por favor. Então, obviamente, né, falando sobre a prece, e a gente acaba nas palestras, a gente acaba usando muito isso, né? O que é a palavra, o que é a explicação, para compartilhar para todos o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala de prece, pelo significado do dicionário que eu encontrei aqui na internet, é uma oração, né, que se faz com Deus. É um ato de súplica, de rogo, de pedido. Essa relação que nós temos de comunicação. E aí, quando a gente olha também o significado da palavra oração, ele coloca que é uma prece sob forma de meditação, reza, ou seja, são sinônimos, né? E até coloca umas questões no aspecto de religião, que é uma prece litúrgica enunciada nas horas canônicas e na missa, discurso com alguma moral, um sermão, uma fala, e é um conjunto de palavras ordenadas segundo normas gramaticais. E quando a gente fala de orador, de orar, nada mais é do que uma palestra, uma apresentação. Então, é o fato da comunicação. Então, estamos falando aqui na prece, nessa possibilidade que nós temos, né, no nosso caso aqui, de nos comunicarmos com uma entidade superior ou com intercessores. Pode passar, Manuel. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, é um capítulo dedicado a esse assunto, né? O pedir e obtereis. Então ele vai discorrer sobre vários aspectos da prece. Então, com relação à qualidade da prece, e ele traz alguns elementos
traz para nós alguns exemplos de São Marcos, que coloca, né, que a prece ela não é um evento que você faz para se mostrar, para se apresentar, né? A prece, você primeiro que não tem um local para isso, né? Então basta você fazê-la no seu acolhimento, no local de você ter uma tranquilidade para se concentrar, que é o momento de você se comunicar realmente, né, com algo maior. Também é destacado a questão de quando você for fazer a prece, né, no seu momento de prece, você fazer com sinceridade, você fazer de coração. E esse fazer de coração, ele traz a questão, não adianta você com ódio, com rancor, né, com sentimentos ruins, isso vai te prejudicar, né? Você não vai atingir esse resultado que você busca com a prece. E também com humildade, né? Sem arrogância de se achar alguém no sentido de dar ordens, né? Como se estivesse mandando a Deus para receber isso ou aquilo. E a prece, ela tem a sua eficácia, né? Mas você precisa fazer a sua parte. Não adianta você pedir, mas você... tem até aquela piada, né? Da pessoa que vai lá, ele quer ganhar na loteria, na Mega Sena, e faz a prece. Aí chega uma hora que o chefe lá de cima fala assim, pô, mas pelo menos joga, né? Faz a aposta. Então, usando um pouco dessa forma lúdica, para dizer que a gente tem a responsabilidade, e a gente vai falar um pouco disso também, né? Que a gente tem uma grande ferramenta, né, ao nosso favor, que é esse canal que nós temos aberto. Como nós aqui estamos nos comunicando, nós temos esse canal também com um plano maior. Então, mas você não pode ficar passivo nisso, você precisa agir. E você precisa ter essa paciência, né, essa resignação e essa fé, porque os nossos pedidos e os nossos atendimentos são no sentido de nos fortalecer, né? A prece ela não serve para tirar os problemas ou os desafios que nós temos que passar. Então, a prece ela tem também alguns modos, né? Você pode fazer um pedido, você pode fazer um agradecimento ou até uma glorificação. Ela pode ser para nós mesmos, para outras pessoas, tanto para os encarnados, desencarnados, e ela pode ser dirigida, isso também é bem interessante, ela pode ser dirigida, claro, diretamente quando você canaliza a sua prece para Deus, ou intercessores. Isso é muito comum quando a gente tem, por exemplo, uma prece, que podemos fazer uma prece pedindo o apoio do Dr. Bezerra de Menezes, para ajudar, para amparar certas entidades nos hospitais. Isso é muito comum, né? Porque existe essa relação. Da mesma forma que nossos irmãos, numa doutrina católica, fazem isso para os seus santos. Então, os intercessores também são descritos dentro do próprio Evangelho. E o poder do pensamento, né? Também aqui fortalecendo isso. Então, da nossa mente, do nosso interior. E tem um ponto interessante, que ele fala que as preces, elas precisam ser inteligíveis, né? Você precisa se comunicar com clareza. Isso é palavras que não são decifradas, murmúrios. Ele recomenda, né, que você não utilize dessa forma, pela dificuldade de compreensão, para até o seu receptor, né, que vai estar recebendo essa comunicação. Então, a prece do coração, com honestidade, com humildade e com clareza. E o último ponto que ele coloca dentro desse capítulo do Evangelho, a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores.
Até acredito que isso foi debatido no passado, nesse momento que estava se estruturando, né, que recebemos a codificação, com relação assim, a essas pessoas, se elas realmente que cometeram atrocidades, que foram que desencarnaram, se essas pessoas tinham uma chance de se repararem os seus danos e terem um perdão. E ele explica que sim, porque a prece ela tem um efeito de trazer um despertamento para essa alma, para esse espírito que está no outro plano. E através da prece ele pode ter uma reflexão, ele pode despertar para isso e daí partir para um pedido de perdão e até continuar o seu processo de desenvolvimento. Então, ela vai trazer para esse espírito sofredor que está no outro plano, ela pode despertar, né, a vontade, a força e a coragem para seguir no seu processo de desenvolvimento. Então, o que eu quero colocar aqui, até como a introdução que a Dora fez muito bem, a prece, ela é um processo, né, e até quando a gente viu a definição da palavra prece, é o nosso canal de comunicação para que a gente possa se comunicar com Deus ou com aqueles que intercedem por nós, junto ao plano maior, criando assim essa vibração e trazendo para nós os resultados que estamos buscando. Se eu puder passar, Manuela, para o próximo. E essa frase, né? Então, seja o que for que peçais, crede que obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. E isso é interessante, porque às vezes também as pessoas brincam, né? Falam assim, cuidado com aquilo que você pede, porque acontece. E a gente tem que tomar muita atenção com isso, porque às vezes a gente pede, a gente está achando que está pedindo o que é o certo, aquilo que a gente precisa, mas a gente às vezes está pedindo de uma forma que aquela mensagem ela não está realmente indo pro que você espera. E aí você continua recebendo aquela prova, você continua recebendo aquele desafio e não muda. Então, observando esse tema, né, durante a construção da palestra, do poder que é a prece, e uma questão até de momento de reflexões. Pode passar, Manuela. Começa um questionamento, né? O que a gente pede? O que a gente vai pedir? A gente, claro, são N situações que vivemos, situações imediatas, situações de muito sofrimento, situações que estamos vivendo, porque a nossa passagem, ela é uma passagem de desenvolvimento e aprendizado, né? Ninguém está aqui de férias e lazer, mas essa jornada a gente pode tentar aprender o máximo que a gente puder. Então, passando para o próximo. E aí me trouxe essa necessidade até de compartilhar com vocês esse assunto, né, do autoconhecimento. Porque uma vez que trabalhamos no nosso processo de autoconhecimento, de aprendizado, né, para o nosso eu interior, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma prece, vai conseguir estabelecer uma relação com o plano maior de muito maior valor, né? Porque a gente vai procurar, a gente vai conseguir entender o que está acontecendo e realmente saber diferenciar aquilo que a gente precisa se aprofundar ou aquilo que não é algo tão crítico, né? Que o que tem por trás daquilo que é o que a gente tem que descobrir.
E nesses últimos tempos, né, pesquisando sobre o tema, e muito interessante, né, e também procurando sobre temas de autoconhecimento, eu me deparei com um assunto que me chamou muito a atenção e eu quero mostrar para vocês, que é o próximo item, que durante essas procuras de autoconhecimento em várias fontes muito de palestras, de podcasts, eu acabei ouvindo essa palavra, né, das leis herméticas, mas o que é isso, né, esses assuntos, e pesquisando um pouco mais, a minha referência aqui foi até essa apresentação que eu compartilho com vocês aqui, essa apresentação no YouTube, feito pela professora Lúcia Helena Galvão, e são elementos do quê? Da filosofia. Então, a filosofia como uma forma de trazer reflexões para o nosso processo de aprendizado, né? Não querendo, evitando ao máximo, né, os preconceitos, né, num processo de descobrimento e aprendizado, e onde eu encontrei isso. Por exemplo, eu vi citações disso pelo Juliano Posati, né, que fez aquela apresentação lá do planeta de Júpiter. Então são algumas pessoas, e outras pessoas também que eu ouvi falando, que você começa a falar, você começa a ouvir mais de uma pessoa falando sobre isso, e aí desperta essa curiosidade, que são colocadas no sentido assim de trazer, eles chamam muito, né, de chaves, né, para você ter uma compreensão melhor. E foi onde eu entrei em contato com esses conceitos que, de fato, eu ainda estou estudando. Isso aqui foi realmente uma pincelada que eu quis trazer e compartilhar com vocês. Pode ser até um tema aqui para um grupo de estudos, né? Sei que o pessoal gosta, né, da gente abrir tópicos para isso. E isso, por exemplo, pode ser um. E o que é isso, né? Então, um pouquinho dessa história, né? O Hermes Trismegisto, essas figurinhas aqui embaixo, né? Que seria essa figura, né, do passado. Conta-se que Hermes Trismegisto iniciou-se lá no Antigo Egito. Então a gente está falando de algo de 3.500 anos antes de Cristo ou até mesmo 6.000 anos. E não se sabe ao certo se foi uma pessoa, se foram pessoas que utilizaram esse nome. E ele tinha essa representatividade aqui no canto esquerdo, né, do tempo do Egito. E esses conhecimentos que ele desenvolveu, que eram chamadas leis herméticas no sentido de fechado, né, como o exemplo do Tupperware, né, fechado hermeticamente, né, dali não saía, não entrava nada. Por quê? Eram conhecimentos que ele trouxe, né, que ele trouxe na época do Egito Antigo, e eram só passado para aquelas pessoas que tinham realmente condições, estavam preparadas para ter esse conhecimento. E esse conhecimento ele foi sendo passado no decorrer da história. Então, ele começa no período do Antigo Egito, ele é transmitido para o período grego. Então, Platão também, né, os filósofos da antiguidade tomaram conhecimento, e a figura aqui do meio seria o que representa a imagem dele, né, do Hermes Trismegisto, e ele tinha essa figura também na época dos gregos, que era uma forma que eles tinham para compreender a representatividade dele. E o Hermes Trismegisto, então ele cria, né, ele constrói essas leis universais, e isso foi sendo passado, né, durante todo o período da história, com grande impacto, inclusive no período do Renascimento, né, ele chega no período do Renascimento, tem algumas catedrais na Europa, tem um exemplo lá da Catedral de Siena, que tem um afresco com a imagem dele, falando com Moisés. Então, é muito interessante esse assunto. E
Em 1908, através de uma publicação, que é essa daqui, o Kybalion, que foram, não tem é um pseudônimo, né, o autor, não tem um autor assim também, é algo meio, não se sabe ao certo, publica esse livro. Esse livro é um livro muito pequeno, e esse livro, ele contém as 7 leis universais, ou as 7 leis herméticas do Kybalion, que é interessante, porque nos dá uma visão, olha só que interessante, a capacidade, né, de colocar que são 7 leis que gerenciam o universo. E isso é um ferramental também que nos permite, no processo de autoconhecimento e reflexão. Porque quando a gente fala dessas leis universais, a gente está falando de leis que cobrem tanto o plano físico, o plano material, físico, mental e espiritual. Podemos passar para o próximo. Então, agora eu quero comentar com vocês quais são essas leis, né? Trazer essa reflexão. Então, a primeira lei é a lei do mentalismo. E aí essas frasezinhas eles chamam de axiomas, né? Isso está no livro. O todo é mente, o universo é mental. Aqui se abre um monte, isso daqui também é um tema que podemos ficar assim horas estudando. E a gente percebe isso, né? Quando a gente faz uma reflexão, por exemplo, vou dar o exemplo super simples aqui. Essa palestra que eu estou fazendo agora, toda a construção dela, desse material, essa ordem que eu vou falar, foi feito primeiro na minha mente. Na minha mente, ela foi se materializando e aqui a gente está podendo vê-la. E isso acontece nas suas diversas formas de avaliação. Então, o nosso mundo, a natureza, isso foi uma criação da mente do todo, de Deus. E nós, dentro da nossa capacidade, também criamos as coisas materiais que nos rodeiam. Então, tudo nasce desse poder da mente. Lembra que a gente falou na prece, né, do poder do pensamento? Então, olha só como que tem essas relações. Próximo. A lei da correspondência, né? O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. E também, abrindo aqui várias formas de avaliação, né, sobre essa lei. Uma bem simples, né, quando a gente olha essa estrutura, e às vezes tem até uns filmes, né, que mostram isso. A gente vai para o universo, a gente vê toda essa estrutura dos planetas rodeando as estrelas. Essa formação, quando a gente vai fazendo um zoom, né, e vai se aproximando de um planetinha, do planeta Terra, por exemplo, a gente olha, vê essa população, a gente pode fazer um zoom e vai chegar na estrutura atômica. Essa estrutura atômica, ela tem um formato muito parecido. Então, existe essa correspondência entre os planos. Um outro exemplo, né? Vivemos aqui no nosso plano, no plano material, e temos essa correspondência no plano espiritual. Temos as comunicações com o plano espiritual. Temos até as comunidades no plano espiritual com a sua correspondência, com as suas formas de comunicação distinta. Então isso também traz para nós bastante reflexões sobre isso. O próximo. Lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Isso também é outra... A gente pode até achar que algo está estático, mas na sua essência é uma questão da velocidade da vibração. Dependendo do estado que ele está, ele tem esse comportamento. Mas só pelo fato, né, o próprio planeta está em movimento, mas quando olhamos a estrutura dos átomos, eles estão em movimento. Os elétrons estão rodeando
através do seu núcleo. E aí também pensando no tema das vibrações, pensando na própria questão da prece, pensando nas nossas vibrações como pessoas, nessas nossas inter-relações, as vibrações que mantemos são vibrações do bem, são vibrações que não estão tão próximas da luz. Quais são as vibrações? Então, dependendo de qual é a vibração que você mantém, você vai manter uma correlação também com esse contexto como um todo. Então, a lei da vibração. Conforme a gente vibra, a gente tem até o grupo das vibrações. Então, é uma outra lei que faz parte até do nosso dia a dia. Quando mandamos vibrações para os nossos irmãos para se recuperarem, desejando que eles possam ter a força para seguir adiante. Então, essa é a lei da vibração. Próximo. A lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E aqui também abre um monte de avaliações sobre isso. E as mais diversas. Uma que eu acho que está muito presente no nosso dia a dia, mas é muito chata, é o tema da política, né? Hoje, já faz algum tempo, a gente vive nessa situação de polaridade. E essa polaridade, nos extremos, elas se tocam, né? Mas eu queria lembrar de uma que, enquanto a gente estava fazendo o Evangelho, ontem, eu achei impressionante como se aplica, né? Quando a gente olha aqui a oração de São Francisco de Assis. A oração de São Francisco de Assis, ela é toda praticamente sobre a lei da polaridade. Como ele fala, né? Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E assim por diante. E no final ele ainda fala, né? E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, olha que interessante. Então, eu morro para nascer, né? Então, são os extremos. Mas eu tenho... mas elas se tocam, por quê? A vida ela é eterna. Né? A vida é eterna. Mas eu preciso nascer e morrer para fazer esse ciclo. Então, essa é a lei da polaridade. Próximo. A lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Elas são todas muito interligadas, sem dúvida. Mas a lei do ritmo, pensando na lei da polaridade, é bem... a gente vê muito disso. Por exemplo, situações bastante observáveis, né? Que até a professora Lúcia Helena coloca num exemplo como professora, né? Ela fala que no início do curso vem aquele aluno que todo empolgado, que achei aqui isso aqui que eu queria, nossa, que tô super realizado, né? Na primeira aula. Vai passando o curso, ele vai, ele praticamente perde interesse. Então a lei do ritmo, ela tem essa visão do pêndulo. Então você vai de um extremo para outro. E isso a gente nota, por exemplo, é muito comum, né? Muito riso, pouco siso. Esses comentários assim de avó, né? Que vê a criançada ali, aquela alegria, tudo daqui a pouco vira um negócio, estão se pegando, choradeira. Então esses movimentos, né? E isso passa por tudo, né? Um exemplo, sistemas, países mesmo, grandes potências, quando a gente olha para a história. No caso do Egito, né? Em um momento foi uma grande potência, uma grande polo de sabedoria. Passam os tempos, praticamente quase que desaparecem. E assim, então, quantas potências, quantas
países passaram por isso. Então, são esses ritmos que acontecem. Próximo. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de casualidade, mas nenhuma escapa à lei. Ou seja, colhemos aquilo que plantamos. Tão simples quanto isso. E isso também é muito presente na nossa doutrina, dentro do Espiritismo. Aqui, e esse nosso processo, né, de desenvolvimento, né, quando viemos traçando o nosso plano para a encarnação, ele tem uma relação muito forte com isso, né, para seguir um processo, né, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer para que possamos concluir durante essa experiência. Então, isso é muito, muito fácil para nós de perceber. E o último, que é a lei do gênero. A lei do gênero também ela é bem interessante, né? Que o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos de criação. E esse conceito de gênero aqui não é na questão da sexualidade. É nessa força da natureza, do masculino e do feminino. Onde o masculino tem o poder da ação, né, de fazer. Aqui é muito. Se a gente olhar a natureza, ajuda a compreender muito. Por exemplo, o processo de polinização, que é semelhante ao processo de fecundação dos animais, dos seres humanos. Então você precisa de uma ação para colocar ali o sêmen no órgão reprodutor feminino, e dali você vai ter o processo de gestação para produção de um novo ser, de uma nova planta e assim por diante. E a grande mensagem nesses processos de estudo é que isso acontece, por exemplo, com cada um na sua individualidade, né? Onde o seu consciente, no papel do masculino, ele fecunda no seu subconsciente, no papel do feminino, ideias. Então aquilo, com o passar do tempo, né, você vai direcionando para si próprio. Bem como também quando recebemos ideias, né, as ideias penetram em nossa mente, e se a gente não está atento, né, se a gente aceita, aquilo vai germinando e vai criando também um processo até, e às vezes, infelizmente, ocorre muito, e isso na história, nos dias atuais, processo de manipulação, né? Você vai plantando ideias, aquilo vai germinando na cabeça das pessoas e as pessoas passam a tomar ações que às vezes não tem nem ideia do que está fazendo, porque não é algo dela, aquilo foi plantado na cabeça dela. Então é um ponto também muito interessante para trazer a reflexão, né? Para a gente saber o que eu vou permitir que vá fecundar na minha cabeça. Então é isso. Com isso, numa pincelada muito rápida, né, eu quis passar para vocês esses conceitos filosóficos muito antigos que influenciam toda a filosofia clássica e até hoje é estudado sobre essas leis universais que possam assim nos ajudar em nosso processo de descobrimento, de autoconhecimento, né, para onde vamos, né, como podemos ser pessoas melhores e compreender o que passa ao nosso entorno e fazer o melhor, né, dessa nossa passagem por aqui. Então, aqui para fechar, uma frase do Chico Xavier: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E com isso eu, mais uma vez, agradeço, né, pelo tempo, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essas reflexões, esses pensamentos.
E passo para você, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Glauco. Muito bom. Uma aula aí de conhecimento, né? Para o nosso autoconhecimento. Muito bom para todos nós. Muito obrigado, Glauco. E agora, Adriana, aquele momento de energia boa que você sempre nos traz. Por favor. Bom, boa noite. Vamos então nos preparar, né, para aquele momento da fluidoterapia. Deixa o seu copo de água aí do lado para ser fluidificado. E vamos relaxar nosso corpo, sentar bem confortável aí onde vocês estão. Vamos fechar nossos olhos. Soltar o nosso ombro, o nosso pescoço, soltando todas aquelas tensões do dia. E vamos fazer aquela respiração profunda para relaxar nosso corpo, nos conectar a esse momento, ficar bem focado, bem presente aqui. Então eu peço que vocês inspirem profundamente, enche o pulmão de ar e expira, soltando todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. E expira, esvaziando todo esse ar. A última vez, vamos inspirar e expirar, deixando nossas preocupações de lado. Abrindo nossa mente, nosso coração, para receber toda essa energia que foi preparada pelo plano espiritual. Vamos mentalizar Jesus aqui entre nós, Ele está na nossa frente. A gente olha para Ele, sente todo aquele acolhimento. Os nossos mentores também estão ao nosso lado. Uma luz muito forte, muito branca, muito intensa vai sendo projetada sobre as nossas cabeças. Esse fluido espiritual, juntamente com fluido vital doado pelos passistas aqui encarnados. E essa luz vai percorrendo todo o nosso corpo. Vamos visualizar essa luz entrando pela cabeça, passando pelo nosso corpo, alinhando todos os nossos centros de força, nos trazendo muito equilíbrio, muita paz, muita saúde, muita esperança. Suavizando e aliviando todas as dores, sejam elas físicas, mentais, espirituais, para que a gente também se mantenha aberto para receber todas as intuições do plano espiritual. Esses amigos agora
eles estão nas nossas casas, eles vão caminhando por cada um dos ambientes. Vamos visualizar eles andando por todos os cômodos, iluminando, clareando, limpando cada um dos cantinhos, retirando tudo que não pertence, envolvendo também nossos familiares nesses fluidos benéficos, fazendo uma grande higienização do nosso lar, para que tenhamos uma semana de muita luz, de muito amor, sendo intuídos para sabermos o que pedir nas nossas preces, tendo a certeza que a gente sempre vai receber exatamente o que a gente precisa. Que confiemos em Deus com muita fé, com muita esperança. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Adriana, aos passistas, por esse momento de acolhimento, através dessa energia poderosa para todos nós. E agora, eu queria pedir para a Vera, por favor, Vera, para fazer o nosso encerramento. Sim, boa noite a todos. Separei aqui uma pequena reflexão para o nosso encerramento, do livro Fonte Viva, o seguinte trecho. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com as quais progredimos. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da prece, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então, para encerrar esta noite de tanto aprendizado, de tanta reflexão referente à importância da prece, eu resumo a palavra gratidão. Gratidão por podermos compartilhar e entender que a prece vem para nos fortalecer nessa caminhada de aprendizado nesse planeta Terra. E assim eu agradeço essa oportunidade, né? E que possamos nos fortalecer cada vez mais, pedindo o tempo todo força, muita fé e muita luz para essa nossa caminhada nesse plano terrestre. Obrigado a todos. Obrigado, Vera. Lindo encerramento. Então, agradeço mais uma vez a Dora, o Glauco, a Vera, a Adriana e a todos por essa noite de acolhimento, consolo e esclarecimento. Muito importante.
Muito obrigado a vocês por compartilharem conosco. E o Daniel, você vai cantar? Boa noite, tudo bem com vocês aí? Boa noite. Posso cantar. Só Por favor, então. estou sozinho, mas com vocês, bem acompanhado. Sim, sim. Eu vou pegar o violão, só um minutinho. Enquanto o Daniel vai pegar o violão, gostaria de lembrá-los a todos que sábado, agora dia 19, teremos o nosso bazar. Vocês estão me ouvindo? Lá no SPI? Estamos. Tá, das 9 às 13 horas. Eu vou mutar só um pouquinho, eu vou precisar afinar o violão, tá bom? Desculpa atrapalhar vocês. Tá muito frio, né? Aí as cordas elas vão baixando a afinação. Enquanto foi acontecendo a palestra, eu pensei numa música do Caetano Veloso que chama Luz do Sol. Alguém conhece? Luz do Sol? Sim? Sim. Então tá bom, vou fazer ela para nós, tá bom? Vamos lá. Luz do sol, que a folha traga aí pra luz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, força e luz. Céu azul, que vem até onde os pés tocam na terra, e a terra inspireza nos seus azuis. Reza, reza, rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza, correnteza, roça beira-dor, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais bonita. Glória da vida, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde